pessoal, tudo bem? Sou o professor Ronaldo Bezerra, sou mestre em Direito, pesquisador, autor de obras jurídicas na área da prisão cautelar, na área da criminologia. Estou muito feliz aqui com o convite formulado pelo meu amigo, Dr. Fernando Urita, para falar um pouquinho sobre direito penal do inimigo. Mas antes de chegar no direito penal do inimigo, eu acho importante podermos traçar rapidamente um histórico breve sobre o direito penal, para a gente poder entender o contexto do direito penal do inimigo. Em verdade, o direito penal ele nasce como vingança, e essa vingança, num primeiro momento, está mais relacionada ao medo das pessoas tinham dos deuses. Em verdade, como eles não se conseguia, por vezes, explicar certos fenômenos que ocorriam na sociedade, fenômenos naturais, então eles achavam ali que eram deuses. Então as punições eram mais no sentido de não desagradar estes deuses ou estes totens. Então, vingança divina. Avançamos um pouco e chegamos numa fase denominada de vingança privada. Na vingança privada, os clãs entravam em conflitos, havia ali também cometimento de infrações e geralmente o chefe do clã ele buscava o outro como uma forma de tentar resolver uma compensação, uma reparação de dano. Então é interessante frisar que nesse momento da vingança privada, a forma é mais no sentido horizontal, em que se buscava então uma reparação dos danos, prestigiando inclusive a vítima, no caso, ou as pessoas ali que dependiam da vítima. Avançamos mais um pouco, e aí também é importante destacar o que o Beccaria dizia lá em 1764, quando escreveu dos Delitos e das Penas, que foi justamente o fato de que em determinado momento da história foi necessário que nós abríssemos mão da nossa liberdade plena para a escolha de um soberano. E esse soberano, então, ele ia nos dar a proteção e a tutela necessária. Então, justamente isso, nasce a vingança pública, em que o Estado, então, vai trazer para si o chamado jus puniendi, o seu direito de punir. A partir daí, vem as formas, então, de punição. Inclusive, aqui deixo para vocês uma dica de leitura, que é imprescindível ao estudo do direito, que é justamente o livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, que ele vai trazer ali questões para o debate, para a reflexão muito importantes para entender essas concepções de prisão, de punição e de poder. Não dá para não trabalhar essas questões também, observando então a questão do poder. Bom, é necessário punir? É necessário punir. Vivemos numa sociedade em que, por N razões, as infrações penais são praticadas e são cometidas. Inclusive, nós temos uma grande população carcerária, aumentou muito nos últimos anos. Em 2010, nós tínhamos cerca de 500 mil presos, hoje nós já passamos dos 700 mil, já somos a terceira maior população carcerária do mundo. Continuamos com um país com crimes violentos sendo praticados. Vocês podem consultar esses dados, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, lá no site do CNJ, tem um banco de dados muito interessante, inclusive com o perfil do criminoso, com a população carcerária. Vale a pena consultar como fonte o CNJ, mesmo que em alguns pontos ainda está um pouco incompleto. De qualquer maneira, nós precisamos punir. A nossa sociedade acaba trabalhando a questão do direito penal como uma forma de punição. Quando nós observamos lá o artigo 59 do Código, que fala que uma das finalidades da pena é a reprovação da conduta e a prevenção geral e especial, talvez a reprovação da conduta fica muito bem evidenciada ali, mas a prevenção a gente não consegue atingir tendo em vista o índice de reincidência alto que nós temos. Então nós não sabemos punir. Nesse sentido, nascem então teorias em relação ao direito penal. Qual seria então o melhor direito penal? Seria um direito penal máximo, chamado de maximalismo penal? Seria um direito penal mínimo, chamado de minimalismo penal? Seria um direito penal do inimigo, que foi justamente uma teoria trazida pelo alemão Gunther Jacobs, em que
a representação daquele cidadão, daquele criminoso, não é mais como um sujeito de direitos, não passa a ser uma pessoa que merece do Estado, mesmo tendo praticado uma infração penal, uma espécie de proteção dentro de direitos fundamentais que são consagrados pela Constituição Federal, que são consagrados pela Convenção Americana dos Direitos Humanos. Não, nós devemos tratar esta pessoa como um inimigo do Estado, e a partir do momento que eu trato esta pessoa como uma inimiga do Estado, eu retiro dela todos esses direitos, porque é inimigo. Então, historicamente falando, antigamente as pessoas acabavam construindo muros ao redor da cidade para proteger a cidade dos inimigos externos. E quando havia ali as batalhas, os conflitos, esses inimigos eles eram eliminados. Então a concepção de inimigo está muito bem relacionada à eliminação do inimigo. E quando então nós temos um direito penal do inimigo, ele tem essa mesma linha. Porque se é o inimigo do Estado, se essa pessoa não conseguiu conviver em sociedade, não conseguiu respeitar as regras de convivência social, essa pessoa merece e deverá ser eliminada da sociedade. A partir daí, nós temos então alguns exemplos que podem ser caracterizados como espécies de direito penal do inimigo, como por exemplo a pena de morte. Claro que no Brasil nós temos a pena de morte apenas em caso de guerra declarada, lá aquela situação de exceção da Constituição, no Código Penal Militar também, mas para crimes comuns, até mesmo para crimes hediondos, nós não consagramos isso, o que de certa forma é muito bom, porque eu fico imaginando um país como o Brasil, que tem sérios problemas em todos os aspectos, inclusive os problemas penais conhecidos, você ainda tem que admitir uma pena de morte. Não fecharia. Além disso, não teria como, por causa do nosso próprio princípio fundamental esculpido lá no inciso 3 do artigo 1º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade humana é o nosso princípio, um dos principais, umas principais formas de orientação que nós temos dentro da principiologia. Porque a dignidade humana ela é incompatível com a pena de morte. Porque a pena de morte ela é desumana, mas a pena de morte pode ser interpretada como uma espécie de direito penal do inimigo, e foi utilizada, por exemplo, no nazismo, quando Adolf Hitler e toda a sua gestão, mesmo dentro de critérios legais, resolveram então eliminar os judeus, porque entenderam que os judeus naquele contexto eram inimigos da sociedade alemã, eram inimigos daquele projeto que se tinha do Terceiro Reich. Então tenho que eliminar o inimigo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque eu já vi algumas pessoas inclusive defendendo a possibilidade de trazermos então a prática do direito penal do inimigo, que é diferente do maximalismo penal. O maximalismo penal é você trabalhar muito com direito penal, com lei penal, criando vários tipos penais. Nós temos no Brasil um direito penal máximo. Vocês podem observar que tudo que acontece na sociedade acham que a resposta é sempre bater nas portas do direito penal. É interessante este fenômeno, como se o direito penal ele existisse para resolver todas as mazelas da sociedade, mas não, isso não é verdadeiro. Inclusive nós temos um princípio que é o princípio da intervenção mínima do direito penal, que quando os outros ramos do direito não conseguem então resolver aquelas questões, busca-se ali no direito penal. Então ele tem que ser a última ratio, não a prima ratio. Então o maximalismo penal, que é um modelo que a gente tem bastante, é de leis penais, sempre. Agora o direito penal do inimigo é muito mais grave, porque o direito penal do inimigo, você trabalhando, tirando da pessoa ali todos os seus direitos fundamentais, você pode inclusive torturar um ser humano, porque ele não é mais sujeito de direitos, ele passa a ser um inimigo da sociedade. Bom, o tempo é curto, mas eu fico muito feliz em poder dar essa pequena contribuição, essa fala muito rápida sobre o direito penal do inimigo. Espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição. Já aproveito aqui também, deixo o convite para me seguirem nas redes sociais, lá no Instagram, prof.ronaldobezerra. Ao meu amigo Fernando Orita, fica aqui o meu abraço e podem ter certeza que vocês estão muito bem representados, porque é um profissional espetacular. Um grande abraço a todos, fiquem bem, tchau, tchau.